Fala, gente, começando mais um podcast, o VivaCast, o podcast da juventude aqui da Anglicana Ressurreição, da Catedral Anglicana Ressurreição. E hoje eu, Everton Cioli, vulgo Negão, vou estar com vocês como host, mas junto com o nosso bispo Márcio Simões, e eu estou arrodeado de bispo aqui. Hoje a mesa tá uma benção, né? Mas não sou eu que vou falar agora por enquanto. Bispo, por favor, fala pro pessoal. Alô, pessoal, que bom estar aqui uma vez mais. Hoje como host, muito bom estar aqui, muito bom poder me dirigir a você, mas hoje a pessoa realmente que a gente quer extrair alguma coisa para fazer acontecer, para levar a sua vida, elevar a sua vida ao nível do extraordinário, então a gente está aqui com o bispo Miguel Neto. Tamo junto. E aí, gente? Obrigado pelo privilégio de estar com vocês. Espero poder colaborar para que essa juventude possa receber algo de Deus hoje. Tamo junto. Show. Vamos embora. Feliz. Bispo, a gente queria poder saber inicialmente, né? O senhor é um cara que desde sempre, né, estava envolvido dentro da igreja, né, fazia parte do Ministério do Louvor, né, baixista e tal. Estou me sentindo um pouco representado nessa parte do baixo. Boa! Mas o senhor foi chamado dentro do processo para o âmbito pastoral, né, bem jovem. Isso. Né? Fala um pouquinho pra gente, até pra gente entender um pouco a sua história e a partir disso a gente conversar um pouco mais. O Ministério de Louvor na minha vida foi... Eu achava que era o fim, eu achava que era o ponto final, eu achava que eu era para aquilo, até porque aquilo me dava um prazer gigante. Quando eu precisei deixar foi, inclusive, um pouco traumático, né? E desenvolver esse ambiente de talentos, de dons no Ministério de Louvor, eu achava que era o meu lugar. Eu disse, não, meu lugar na igreja é esse aqui. E aí a juventude se move nesse ambiente, aprende e troca música. Hoje é muito mais fácil porque tem o acesso à internet, né? Tem essa ideia. Mas antigamente era no livrinho, e isso, você aprender a tocar um instrumento no livrinho, gerava muito network, porque você aprendia com o que o outro sabia, você trocava as revistas e tal. Não sou tão velho não, gente, mas era assim. E o que é que acontece? Terminou que isso foi um gancho, um anzol para que eu consolidasse a minha fé. E aí, quando eu fui movido para o ministério, eu vi o que Deus tinha feito. E eu acho lindo isso. Talvez esse seja o primeiro ensino que a gente pode tirar hoje aqui. É que aquilo que Deus te deu inicialmente pode ser algo que você precise para o que Ele está te chamando de maior. Porque eu sou visto na nossa igreja como um plantador de igreja. E, naturalmente, quando você está plantando igreja, não tem gente, não tem voluntário, não tem... Então, você ter essa habilidade de tocar, cantar e fazer tudo... Você né? o louvor, você é o pastor? Você é o acolhimento, você é o cara que cuida do som. Então, foi muito importante para mim ter essa habilidade com instrumentos musicais para o exercício do ministério atual. Então, começou de uma forma muito... Assim, eu achando que era um ponto final, mas era uma vírgula que Deus estava colocando na nossa vida. E talvez para você também seja assim. Você esteja pensando que Deus tem esse espaço para você hoje, mas na verdade isso é uma vírgula do que Deus quer fazer de muito maior. Boa. Isso é muito legal. Você, como você disse, eu concordo com você, você é jovem ainda, né? Então, mas quando você entregou sua vida a Cristo, você era bem mais jovem. Isso. E certamente há um impacto, né? Tipo, ser cristão, né? E ser crente no jargão e tudo aquilo que o mundão oferece e tudo mais. O que foi que te atraiu na igreja? Porque, por exemplo, aí eu queria que você incluísse a questão do jiu-jitsu, dos esportes. O que foi que te pegou na igreja? O que foi que realmente, assim, aquilo é irresistível? Bispão, é o seguinte, eu comecei na igreja, eu conheci Jesus em 1998, eu tinha 17 anos. Uhum. E foi através do Encontro de Jovens com Cristo. E eu fui muito instável. E logo depois eu casei muito cedo. E eu conheci, namorei, noivei e casei com minha esposa em 3 meses e meio. Não indique isso pra ninguém, viu, gente? Pelo amor de Deus. Glória a Deus que deu certo. Glória a Deus que faz 20 anos que esse filme está passando. Mas, assim, as coisas foram muito precoces na minha vida e isso trouxe danos, né? Uhum. Então, eu, por ter uma dificuldade
de família, na relação com meu pai. Essa é a minha história, né? Uma relação difícil com meu pai. Eu me vi em um ambiente de orfandade. Então, o que eu posso dizer é que a maior descoberta, o maior gancho de amor que eu recebi na igreja, para eu estar em Jesus e na igreja, foi o tratamento da minha orfandade. Foi esse o ambiente. Agora, como isso se fez de uma forma prática, aí tem diversos braços, né? Diversos braços. Eu poderia dizer que a célula é o carro-chefe para isso tudo. O meu casamento foi tratado dentro de uma célula. Eu tinha muita dificuldade de terminar as coisas. Eu começava as coisas e não terminava. Isso é uma característica de pessoas que têm orfandade. Então, a relação difícil que eu tinha com meu pai biológico fazia com que eu tivesse essa dificuldade de começar, não saber muito o que queria, entrava em um ambiente muitas vezes de rebeldia, queria mudar o mundo, achava que só eu estava certo. Então isso tudo era uma dificuldade, apesar de muito talentoso, muito cheio de energia e tal. Eram muitos problemas que eu proporcionava nos meus relacionamentos. Então, quando eu vim entender que a origem disso, aí foi onde realmente eu me entreguei. Porque foi através da célula, do discipulado, que eu fui entendendo que é por isso que eu ajo assim, é por isso que eu não termino o que eu começo, é por isso que eu tenho essa dificuldade, é por isso que eu falo sem pensar, é por isso que eu estou me escondendo atrás das brincadeiras, é por isso que... Então, eu fui entendendo quem eu era de fato. Então, eu diria que sim, que essa cura de orfandade foi o ponto-chave na minha vida. Agora, de diversas formas. Por exemplo, eu me lembro de uma vez que eu estava passando por uma crise dentro do meu casamento e eu me lembro o dia, porque foi no dia 28 de março, que é o aniversário do meu bispo, né? O bispo Márcio Meira. E, rapaz, eu tive um impacto, uma dificuldade muito grande dentro do casamento e pensei realmente em me separar. E se eu agisse pelo que eu vinha agindo, como normalmente eu fui criado, eu iria para uma mesa de bar. Eu iria deixar minha esposa, ia sair de casa e eu ia, tipo assim, eu ia cair na vida mesmo. Aqui nesta mesa de bar. Eu ia avacalhar, como a gente diz lá na Paraíba. Eu ia avacalhar. E eu não ia querer saber mais de casamento nem de nada. Mas a iniciativa que eu tive foi de 5 horas da manhã ir para casa do meu bispo no dia do aniversário dele, velho. Tu sabia? Então, eu sabia. Mas, tipo, depois da dor, quem bexiga lembrava 5 horas da manhã que era o aniversário dele? Sim. Eu não lembrei. Eu fui pra lá. A pergunta que não quer calar, acordou ele ou já estava acordado? Não, eu acordei ele. E ele, poxa, ele me atendeu, velho. Ele desceu e ele passou horas comigo lá. Achou que era um abraço de aniversário, Achou parabéns. que era parabéns e era uma bronca tamanho do mundo. Então, naquele dia, eu posso dizer que ali eu entreguei a minha vida para Jesus, sabe? Foi ali que eu disse, por que eu não fui para os lugares que eu ia sempre? Por que eu não fui para os escapismos que eu já tinha planejado, que eu sempre fiz? A bebida, a prostituição e outras coisas mais. Por que eu vim para esse lugar? Então, realmente, eu entendi que tinha alguma coisa mudando lá. E mudou mesmo. E mudou mesmo. Eu vi uma foto, eu acho que há menos de 15 dias atrás, você abraçado com seu pai e alegrando-se e alegrando aqueles que viram a foto acerca da conversão dele, né? Então, você vê aí, 98 para cá são 26 anos. Então, 26 anos atrás, você tinha essa dificuldade de orfandade. 26 anos na frente, que é o ponto agora, você, como pastor, você prega uma palavra e que ele acaba se entregando a Cristo. Como é que é isso? Ai. Esse é o nosso Deus atuando nos nossos dias, né? Bispão, eu me lembro que quando eu... 18 anos, né? Mais ou menos 17, 18 anos, todo mundo tem aquele tesão por dirigir, chegar na igreja, né, de carro e tal. E eu dizia pro meu pai assim, pai, me presta o carro para ir para a igreja? E ele dizia assim para mim, eu dou o carro para você ir pro cabaré, mas eu não dou o carro para você ir para a igreja. Jesus. E eu descia, as piadas que meu pai contava eram piadas, todas elas, todas as piadas que meu pai contava. Se eu estivesse presente, era sempre com a associação ao crente. Era sempre depreciando a figura do crente, sempre depreciando. Então, tudo que eu olhava para meu pai, eu olhava
vendo meu pai me depreciando. Então eu me lembro de algumas cenas da minha infância para justificar aqui, para vocês entenderem o nível de orfandade como era. Na minha família tem muita coisa, muito gosto pelo futebol. Então eu gosto de futebol demais, tal. Então lá é Vasco e Flamengo, né, a maioria. E meu pai é vascaíno, e então, para eu ter a aceitação do meu pai, o que é que eu me tornei? O maior vascaíno que podia existir. Eu sabia tudo do Vasco, eu sabia... Parêntese, o estado que não tem time tem que torcer. Tem que torcer pelo time de fora, infelizmente. Apesar que eles até têm um time do Rio, que é o Botafogo, da Paraíba. É melhor falar que ficar com o Vasco. Aí o que é que acontece? Eu, para buscar a aceitação do meu pai, eu me tornei o maior vascaíno do mundo. Eu tinha quadro do Vasco, lençol do Vasco, tudo, e mesmo assim eu não me sentia aceito pelo meu pai. Houve um dia que meu pai mandou fazer um chaveiro em acrílico com o nome de todos os vascaínos da minha família. E quando chegou, a gente se reunia dominicalmente lá no sítio do meu avô, e ele chegou com um saquinho cheio de chaveiro e disse: Fábio, tá aqui o seu chaveiro. Márcio, meus primos, né? Tá aqui o seu chaveiro. Zé Carlos, tá aqui o seu chaveiro. E eu esperando o meu chaveiro, e para esquecer o meu chaveiro. Então, tipo, na minha cabeça, aquilo soava com: meu pai não me ama. O senhor é filho único, não? Não, somos em 4. Então, tipo, como é que pai esquece de fazer o chaveiro do filho? Então, eu me lembro de uma cena da gente jogando futebol do lado da minha casa, eu contra um primo meu, e ele torcendo pro meu primo. Vai, Jansen, ele é ruim, ele tá cansado, ele não consegue. Na cabeça do meu pai, o que ele queria era despertar em mim um senso competitivo. Mas ele não sabia que o que estava despertando em mim, na verdade, era um sentimento de distância. Então, tudo que meu pai gostava, eu fazia, para eu poder ser aceito. Então, meu pai gosta de poesia. Adivinha o que eu me tornei? Poeta. Então eu queria fazer poesia porque meu pai gostava de poesia, e eu queria ser poeta para meu pai poder olhar para mim e dizer: olha só, meu filho é um poeta. Isso. Meu pai uma vez disse assim: eu queria, rapaz, chegar ali num bar e tomar uma, e meu filho tocando um violão, tocando um instrumento, eu queria saber tocar. Eu fui aprender para tocar as músicas que meu pai queria para ele poder dizer assim: eu amo meu filho. Isso nunca aconteceu. Quando eu conheço o amor de Jesus, eu vi que eu não precisava ficar devoto dessa necessidade de ser amado. Mas o que eu precisava era continuar amando, mas não do jeito que ele queria, mas do jeito que eu sou. E aí eu entreguei a minha vida para Jesus e fui trabalhando. E olha o que é que acontece. Nessa minha... Eu acho que a gente vai conseguir falar um pouco aqui. Nessas minhas andanças de abrir igreja, né? Foi a 6ª igreja que eu tenho o privilégio de estar à frente, é a igreja de Patos, que é a cidade onde meu pai mora. Então, meu pai mora em Patos, eu pastoreava em Boqueirão, depois Campina Grande, e depois eu fui para Patos, que é o lugar onde meu pai mora. E aí meu pai começou a ir para a igreja, começou a frequentar uma célula, e ele dizia sempre, eu só vou lá para frente quando isso fizer sentido para mim. Eu não vou lá para frente para lhe agradar, meu filho. Eu não vou lá para frente se eu não estiver preparado. Mas no dia que eu for lá para frente, vai ser para valer. E acho que há 15 dias atrás mesmo, ele disse, no começo do culto, ele disse assim: você vai fazer apelo hoje, né? Porque hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia. Hoje eu vou entregar minha vida para Jesus. Caramba. Então ele veio preparando. Eu passei 14 anos orando pela vida do meu pai. 14 anos. Então ele fez concílio, ele está vivendo o processo dele. Então como é que eu consigo ver isso hoje? As promessas de Deus sendo cumpridas. É isso. Eu costumo... O que é que o Senhor diz? Sou eu e minha casa. Então seria muito frustrante eu ver o meu pai se perder, nós não nos encontrarmos nas regiões celestiais. Então eu pedi a Deus, eu digo: Deus, salva meu pai, ajuste esse coração, volte esse coração para o Senhor, por favor. Eu acho que Deus escutou. Né? Então, melhor do que tocar violão para ele, melhor do que fazer poesia para ele, ou tentar puxar boi para ele achar que eu era vaqueiro, ou qualquer outra coisa, foi oferecer Jesus. As outras coisas não funcionaram, mas funcionou com Jesus. E hoje meu pai é servo. Eu acabo vivendo, né, e sentindo um pouco isso aí, né? Não sentimento de orfandade, mas assim, meu pai participava de uma igreja, ele é cristão, assim, é cristão
desviou-se um pouco do processo por conta de frustração dentro da estrutura institucional da igreja, né? Se feriu com pessoas. E isso acaba refletindo um pouco na relação com Deus, com ele, né? A sensação dele. E aí, hoje eu tenho um pouco disso. Assim, eu oro muito para que ele possa voltar, né? E entender o potencial que ele tem dentro do reino, assim, e trazer ele para perto. Então, quando eu escuto isso, me regozija muito. Claro. Porque Alimenta de esperança. Fico felizão com isso, né? Uma pergunta, Bispo, que é importante, assim, inclusive é uma curiosidade minha, né? Como era a sua dinâmica em relação ao seu pai, o senhor dentro da igreja, né, vivenciando a igreja, trabalhando na obra, e como era E aí, pai, vamos para a igreja hoje? E aí, pai, o concílio, vamos lá, né? Existia essa colocação contínua ou assim, pai, quando você quiser fazer o concílio, fale comigo, tá? O convite sempre vai estar feito. É assim, os mais difíceis da gente alcançar são de casa, né? Porque eles nos conhecem, não é de agora. Então, tudo que você faz, eles puxam um fio lá de trás e fica mais difícil, você fica inibido de investir. Com o Painho é o seguinte, houve uma época que o Painho ia para minha casa e o que é que eu fazia? Olha como eu errava. Meu pai bebia. E quando meu pai ia para minha casa, aí eu dizia, Painho, você quer que eu compre uma cervejinha para você? Aí ele fazia, você não vai se incomodar não? Aí eu dizia, não. Eu disse, então compre. Aí eu comprava, recebendo meu pai na minha casa, eu como crente, eu pegava e comprava uma cervejinha para ele, respeitando demais o escopo de vida que ele levava. Aí teve um dia que eu parei e pensei, disse, cara, eu não vou fazer isso mais não. O que é que eu tô fazendo? Então, se ele vem para o meu ambiente e eu faço do meu ambiente um ambiente dele, isso não vai gerar mudança, não. Eu disse, rapaz, se ele quiser comprar, tudo bem, mas eu não vou oferecer mais, não. E aí o que é que acontece? Eu parei. E quando eu parei, eu parei de me sentir culpado e isso, nesse mesmo ambiente, passou a me gerar oportunidades. E foram nessas oportunidades que eu comecei a investir. Então, por exemplo, o cursilho. O cursilho, meu irmão, foi na tora. Eu disse, pai, eu tenho um convite e eu queria que o senhor não dissesse não. É algo importante que eu acho que você precisa viver. Que é você participar de um evento e tal. Então, assim, ele amou. Ele amou, meu Deus. Agora, se eu te disser que foi fácil, meu irmão, eu tô mentindo. Porque, meu irmão, eu gosto de brincar, não sei se você me acompanha nas redes sociais, mas eu não tenho muito relacionamento com Patos ainda. Eu só tô lá 1 ano e 2 meses. Então, onde é o meu ambiente de evangelismo? É na academia. Então, eu vou para a academia e eu evangelizo. A gente já tem fruto de gente da academia que está indo para a igreja. Então, em todo canto que eu vou, eu dou uma mexidinha, sabe? Eu treino jiu-jitsu. Aí tem gente do jiu-jitsu que vem para a igreja. Eu gosto de evangelizar. No intuitivo, assim, bem orgânico. Mas, rapaz, quando é com o Painho, é difícil, mano. Não sei se você é assim. Mas em casa é complicado. Falta abertura. Você acaba não vendo a abertura, né? Você acaba não priorizando o momento mesmo. Você está falando de tantas outras coisas que você não prioriza o momento de pensar sobre a eternidade. Então, como é que começou a acontecer? Começou a acontecer, morreu eu ia lá e dava uma palavra na família. Tem uma oportunidade ali, aniversário de alguém. Eu levantava a mão e dizia, deixa eu fazer uma oração, vamos orar aqui, vamos agradecer. Isso foi abrindo portas, isso foi, sabe, dando acesso. Você criou oportunidade. Eu criei oportunidade, mas o primeiro passo, para você que tem esse contexto na sua casa, de querer evangelizar seus pais, tios, quem seja, pare de promover o ambiente, sabe, do outro. Pare de promover isso. Promova o seu ambiente. Promova aquilo que você acredita. Porque a gente, às vezes, quer ser muito simpático. Sabe o que a gente faz muitas vezes, Bispão? A gente faz assim, rapaz, eu me converti. Rapaz, eu deixei de beber, mas eu tenho aqui alguns uísques em casa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar de presente àquele meu amigo que ainda bebe. Que conversa é essa? Meu amigo, tipo, se isso te faz mal, tu decidiu sair. Aí tu vai pegar e vai dar pra uma pessoa que, meu irmão, derrame, jogue, quebre, faça outra coisa.
Mas a gente precisa, às vezes, dessa energia, sabe? A gente bate muito fofo. Lá na Paraíba a gente diz, a gente bate muito fofo quando as pessoas nos conhecem não de agora. Porque é muito fácil conhecer Miguel Neto assim, sabe? Bonitinho, já pastor, bispo, tá? É muito legal. Mas quando conhece desde lá dos podres, lá de trás. Então, vem pra frente, entendeu? Vem pra capa as coisas do passado. É assim. Perfeito. Muito bom. Né? Fala pra gente aí, então, como é que foi essa transição de ser um cristão, agora com uma pegada diferente, porque todos nós, tipo, nascemos num lar cristão pela tradição. Mas, de repente, você conheceu verdadeiramente a Cristo, começa a caminhar com ele, e quando você começa, pelo menos comigo foi assim, eu nunca imaginava em pastorar, em pastorado, em ministério, em estar à frente. Então, toda a vida fui tímido, enfim. Então, aquilo é uma coisa que não acontece quando você chega na igreja. Isso vai acontecendo com o tempo, né? Como é que foi como é que surgiu o Pastor Neto? Boa. Foi assim, eu era muito instável na vida cristã, eu falei isso para vocês, né? E toda vez que eu estava ficando seguro, eu recebia uma oportunidade de trabalho fora de João Pessoa. E aí eu perdia contato com o ambiente da igreja. E quando eu perdia esse contato do ambiente da igreja, eu desenvolvia novos relacionamentos, começava a fazer besteira e voltava todo quebrado depois. Então eu saí de João Pessoa, fui morar em Cajazeiras, 500 quilômetros de João Pessoa, e comecei a viver um problema no meu casamento, de adultério. E aí eu saí do trabalho lá e resolvi empreender. Eu coloquei uma distribuidora de lácteos lá na região, no sertão. E, meu amigo, com 6 meses, eu comprei um caminhão, comprei um carro, uma câmera fria e disse, rapaz, eu vou distribuir iogurte aqui nesse canto aqui e tal. Com 6 meses eu quebrei. Eu estava numa cidade chamada Catolé do Rocha, 8 horas da noite, ajeitando um baú frigorífico de um caminhão para fazer as entregas no dia seguinte. E cansado. E eu fiz uma oração dentro daquele baú do caminhão. Eu disse, Deus, se o Senhor mudar a minha sorte, eu te prometo que eu nunca mais deixo de te servir. Eu te prometo que agora eu não me perco mais, não. E na minha família, esse negócio de palavra é bronca. Então eu aprendi a ser uma pessoa, meu irmão, leve prejuízo, mas honre a palavra. E eu disse a Deus naquele dia. Eu tinha deixado meu telefone no quarto lá da pousadinha que a gente ficava. E quando eu cheguei, tomei banho, dormi. Quando eu acordei, era meia-noite em ponto. Meia-noite em ponto eu acordei. Quando eu olhei, tinha uma ligação de um amigo meu, da igreja de João Pessoa, que é empresário. Eu disse, amanhã eu retorno. No outro dia, enquanto eu esperava para fazer uma entrega, eu retornei. Oi, tudo bem? Eu tenho uma distribuidora de medicamentos lá. E ele disse, olha, eu já tinha prestado uma consultoria para ele de logística. Ele disse, eu estou precisando de tu, mano. No outro dia. Quanto é que tu quer para vir trabalhar comigo de novo? Aí na hora o Espírito Santo disse, olha aí. Gente, era uma quinta-feira. Pediu, chegou. Chegou, assim, na hora, delivery. Eu disse, olha, hoje é quinta, vamos fazer o seguinte, semana que vem é o aniversário do meu sobrinho, em João Pessoa, aí eu vou e a gente conversa. Ele disse, é longe. Eu preciso que você venha logo para resolver. Eu disse, então eu vou amanhã. Eu desci na sexta-feira para João Pessoa e na segunda-feira eu já estava em João Pessoa trabalhando. E eu tinha comprado um sítio lá em Cachoeira dos Índios. Meu Deus, como é que eu vou vender esse sítio? Mas, Senhor, não foi o Senhor que me respondeu. Então me deu a oportunidade de vender esse sítio para não ficar nesse prejuízo. Ligou, chegou. Veio um cara do Rio de Janeiro, do nada. Apareceu lá, parente de alguém lá da comunidade do sítio. Mudou o preço no sítio e eu vendi assim, tipo, em uma semana depois. Naquele dia, eu disse, nunca mais eu deixo de servir ao Senhor. E aí eu fui para a igreja novamente. Vivemos a restauração, entrei no Ministério do Louvor, comecei a servir. Com um pouquinho de tempo depois, que a gente já tinha ajustado, tal, a empresa ajustando, eu recebo uma proposta de trabalho para Recife. Aí eu já sabia. Eu disse, rapaz, isso é para me afastar de novo do caminho do Senhor. Mas dessa vez não vai acontecer assim. Eu tinha acabado de entrar no seminário. Acabado de entrar no seminário.
eu estava realmente disposto a ir para a vocação. E aí, quando eu fui para Recife, eu disse, bispo, eu preciso de uma alternativa. E essa alternativa foi um catalisador que Deus colocou na minha vida, porque eu fui para a Amesp, eu fui para o Seminário Presbiteriano. E aí, o que aconteceu? Isso era aula todo dia. Então, isso catalisou, isso acelerou o meu processo dentro do seminário e ajudou o ministério. Todo sábado, gente, eu saía de meio-dia da concessionária. Trabalhava na concessionária Chevrolet. E eu saía, entrava no carro e pegava direto para João Pessoa, direto para o ensaio do louvor. Não almoçava, nem podia parar, porque era de 2 horas da tarde lá. Às vezes eu chegava atrasado, Priscila, minha esposa, chegava com um lanche. E enquanto o ensaio estava rolando, eu comia no ensaio para cumprir a minha palavra que eu disse ao Senhor, que eu não ia me afastar. Em 1 ano e 3 meses que eu passei em Recife, eu nunca deixei de voltar para João Pessoa para exercer o ministério. E aí o que acontece? Eu saía do ensaio de louvor, 5 horas da tarde, ia para casa, tomava um banho, trocava de roupa e ia para a célula. Chegava em casa 10 horas da noite, no outro dia tocava em dois cultos, no domingo, e na segunda-feira de madrugada eu voltava para João Pessoa. E eu disse, eu não vou abrir mão mais. As oportunidades de prostituição e de adultério que eu tive quando eu estava morando sozinho em Recife, eu ligava para minha esposa e dizia, venha para cá agora, porque senão eu vou cair. E ela saía de João Pessoa, vinha para Recife, somente para dizer assim, estamos aqui. Meus filhos nunca faltaram tanta aula, que parece ser uma irresponsabilidade, mas na verdade não era. Estava construindo os alicerces da minha vida cristã. Com isso estruturou muito bem minha vida. E aí a pastora Linda, vendo isso, me destinou a um projeto social, que é o nosso projeto Compaixão, que hoje é uma igreja, lá no Jacaré, na cidade de Cabedelo. E o que é que eu ia fazer lá? Ela dizia, olha, o que é que você sabe fazer? Ensinar violão. Então eu fiz uma campanha de doação de violão na igreja, nós conseguimos um monte de violão, e eu ia dar aula de violão lá nesse projeto social. E a pastora, eu era líder de célula, a pastora dizia, compartilhe uma palavra com eles na célula. Ah, vai jogar com eles. Terminou que eu criei raiz naquela comunidade. Nós compramos um terreno lá e plantamos a igreja. Eu era ministro local. Essa foi a primeira igreja? Essa foi a primeira. Em Cabedelo. Então. Cabedelo, Jacaré. Então essa foi a primeira igreja que nós plantamos. Então, respondendo a sua pergunta, bispo, como é que foi isso? Foi orgânico. Quando eu vi, estava fazendo. Então, assim, era muito louco, porque os cultos lá que a gente fazia, como não tinha lugar, era numa terça-feira, nas calçadas. Na casa das crianças da célula, eu botava as cadeiras, botava uma caixa de som, pegava o violão, botava um pedestal, cantava e pregava. E tipo assim, se você me perguntasse quantas aulas de homilética você teve, nunca, não tinha. Isso foi acontecendo e foi juntando e foi crescendo. Aí, claro, né? O seminário realmente foi me aperfeiçoando e tal. E aconteceu. Isso me traz à tona... O pastor Lucas, né? Lucas Simões estava lá na igreja de João Pessoa. E aí, agora na Semana da Virada, eu estava acompanhando Tava de plantão, né? Uau, hein? Tava trabalhando. E aí, estava acompanhando, né? Pelo YouTube. Ele mandou para mim o link, eu fui assistir. E aí... Isso falou muito, refere muito ao que ele comentou lá, né? Que muitas vezes a gente espera uma confirmação para poder servir e Deus está esperando que a gente sirva para poder confirmar. Né? A gente muitas vezes fica nessa expectativa de eu não sei o que é que eu preciso fazer. Quando Deus fala, eu começo e você se limita, né? Você se permitiu de alguma forma... tem um projeto social para ensinar violão. Eis-me aqui. Eita... Tem uma galerinha aqui para poder falar alguma coisa. Oxe, uma palavrinha aqui? E organicamente foi acontecendo. E aí, por servir, Deus acaba confirmando e direcionando. Isso é massa. Eu não acredito no que uma pessoa vai se tornar pastor para ir atrás das ovelhas. Ela vai atrás das ovelhas e as ovelhas... a partir disso... as reconhece como pastor. É isso. Um tema recorrente no Ministério Pastoral é sustento. O sustento do pastor. Nossa igreja, ela tem muitos pastores que são bivocacionados, né? São pessoas que
estão à frente da igreja, mas tem o seu trabalho fora da igreja, porque a igreja é trabalho, e é muito trabalho, você sabe disso. Mas você é um bivocacionado. Você, por alguma necessidade ou decisão, né, sua de servir a igreja sem receber a contrapartida do sustento da igreja, né? Uhum. Isso aconteceu comigo por 17 anos e aconteceu com vários outros pastores, e ainda acontece, né, na nossa realidade de igreja anglicana aqui. Então, como é que foi isso com Miguel Neto? Porque, salvo engano muito grande meu, você foi um voluntário também por muitos anos. Uhum. Como é que passa isso aí? Como é que foi isso? Tipo, você é um pastor, mas e aí? Eu devo deixar meu trabalho? Eu sigo aqui? Eu vou ser um pastor e ao mesmo tempo eu sou um empresário? Como é que foi isso? Conta pra gente. A gente ora pelo aquilo que a gente consegue contemplar na nossa mente, né? Então, houve um tempo, bispo, que eu orava para ter um emprego, para ter um trabalho autônomo, para ser empresário, para eu não precisar ser CLT e cumprir horário, para eu poder ter mais tempo para o ministério. Eu orei por isso. Então, quando eu trabalhava em concessionária e pastoreava, eu dizia, eu vou colocar um negócio para mim, porque eu vou ter mais tempo para fazer. Eu vou ter mais autonomia de fazer. E o que foi que eu fiz? Eu sou mecânico, eu coloquei uma oficina modelo. E a oficina modelo ajudou demais nas plantações da igreja e tal. E foi a resposta de oração, porque realmente a autonomia de tempo que eu queria, eu tinha. Mas ter autonomia não significa ter tempo, né? Porque eu tava tão preso quanto era quando era CLT. Não resolvia o meu problema. Então, o que é que acontece? Eu via o exercício do meu ministério sempre como um voluntário, porque foi tão orgânico e eu fazia isso tão voluntariamente que eu não via outra maneira de fazer. E outra, eu tinha medo. Eu tenho. Isso ainda é uma luta minha. Eu tenho uma certa... Talvez seja uma raiz de orgulho que está sendo tratada, confesso. Momento de confissão aqui. Eu tenho uma certa resistência de me perceber como funcionário da igreja. Porque eu acho que isso vai exercer para mim uma cobrança de me desgastar mais. Como eu venho do ambiente empresarial, o ambiente empresarial ele é muito tirano, né? Ele desgasta, né? Ele esgota tudo que você tenha, né? A empresa não quer saber. Então, eu estava dentro desse ambiente de metas, de tá. Então, quando vem a percepção, ou pelo menos a fala de dizer assim, olha, eu acho que a igreja deveria lhe pagar. Na minha cabeça, vem assim, a igreja está me contratando, eu sou um funcionário, então eu tenho que cumprir horário, então eu tenho que produzir, eu tenho que dar resultado. Se desmancha tudo, se desmonta tudo. Então, eu estou na fase de aprender sobre esse ambiente. Mas em que fase eu estou hoje da minha vida? A fase eu estou eu tinha uma oficina. Quando eu fui chamado para plantar a igreja no interior, vi que eu não ia dar conta da minha oficina, porque eu estava a 174 quilômetros dela. Resolvi vender metade dela. E hoje eu resolvi vender ela toda. E eu vendi a oficina toda e parti para o ministério. E as igrejas que eu tinha não têm condições, até hoje, ela não tem condições de me dar o sustento que eu necessito. E isso é uma luta. Isso é uma luta. Isso é uma luta de incerteza. Então, hoje, como é que eu vivo? Eu vivo pela misericórdia de Deus. A igreja me dá uma ajuda de custo, eu sou muito grato por isso. Mas hoje mesmo, antes de vir para cá, uma pessoa que eu não sei quem é, ele entrou em contato lá com alguém lá da igreja e fez uma oferta na minha vida. Então, assim, Deus tem me suprido. Deus tem me suprido. Eu posso citar aqui algumas coisas. Por exemplo, nosso carro. Nosso carro era um Honda Fit 2015. E, poxa, a gente não tinha nem planos para substituir esse carro, para trocar esse carro. Porque como é que vai trocar? Se eu quiser fazer um financiamento, como é que eu financio? Se eu não tenho nem como comprovar a renda. E eu fui visitar o meu sogro em Feira de Santana. E quando chegou lá, ele estava com uma Renegade de 2021,
a diesel na garagem e disse, desocupem tudo desse carro porque o carro de vocês agora é esse. Como é que você explica isso? Assim, se não é Deus cuidando da gente, trazendo segurança para nós, cuidando dos nossos sonhos, porque a gente entregou tudo, queimou tudo, pela causa dele, eu não sei o que é. Então, se você quer experimentar isso, você vai ter que desprender de tudo. Então, assim, eu confesso, bispo, que esse é um ambiente ainda que me desafia. Me amedronta, porque eu tenho 3 filhos, né? Me amedronta demais. Mas, assim, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, a oficina para mim foi uma ferramenta poderosa para eu plantar igrejas e depois passou a ser uma vaca sagrada. E o que é que a gente deve fazer com vacas sagradas? Matar. E eu matei a vaca sagrada, encorajado pelo meu bispo. Ele disse, Neto, olha, tu sempre está dizendo aí que a oficina não está mais rendendo o que você precisa, mas faz 6 anos que ela te sustenta. Eu acho que esse é o seu Isaac. Pense sobre isso, ore. E fez todo sentido para mim. Foi doloroso porque não é só a questão financeira, né? Tem uma jornada de entrega, tem suor nas paredes daquela oficina. oficina. Foi uma violência de reflexão, né? Foi mesmo. Mas assim, eu louvo a Deus por isso hoje. Sim, total. E assim, a resposta que a igreja trouxe para esse nível de obediência foi absurda. Então, ninguém vai conseguir saber isso, só eu. Então, se eu for descrever agora o pôr do sol lá do sertão, ô negão, o pôr do sol lá na Serra do Teixeira é lindo, mano. Você não tem noção. Rapaz, quando ele vai descendo na serra, fica um alaranjado e fica aquelas cores assim, dando um degradê. É lindo demais. Eu posso morrer de descrever para você nunca vai perceber o quão belo é. Porque tem que ver. Tem que ver. Esse é o tipo de coisa que ou você vê, ou você não vai sentir nunca. Você não vai sentir. Então o que eu estou falando aqui é uma experiência minha. É aquilo. Eu não vou conseguir passar para vocês aqui. Agora, se você quer experimentar, Deus de alguma forma está te chamando para esse nível em alguma coisa da tua vida. E até aqui Deus tem nos suprido de diversas formas. Deus tem nos mimado. Então, a gente tinha uma igreja lá em Patos de 80 pessoas no domingo. Um culto apenas. Na quarta-feira dava 25 pessoas. E hoje nós temos 2 cultos e recebemos cerca de 320 pessoas por domingo. Que massa. E na quarta-feira nós temos 140, 150 pessoas na quarta-feira. Olha, essa pessoa que está pastoreando, que sou eu lá, é a mesma pessoa que pastoreava o Jacaré com 15 crianças. É a mesma pessoa que pastoreava Campina Grande, é a mesma pessoa que pastoreava Boqueirão. Então não é a pessoa. Mas é algo que Deus percebeu no coração dela e ele está começando a colocar sobre o muito. É esse o sentimento que eu tenho. É como se eu tivesse sido aprovado na fidelidade do pouco. Então eu vejo Deus assim despejando. Gente, 1 ano e 2 meses em Patos, a gente comprou um terreno para construir a igreja. Incrível. É loucura. Sabe? Como é que você explica, gente, isso? Não tem. Então, ou você crê e se posiciona, ou você vai ficar só escutando eu falar. Mas até quando você vai ficar escutando as experiências dos outros e não vai ver a sua? Até quando? Foi uma lapada grande, né? Né? É isso. Então, tem experiência para você também, irmão. Tem para você também. Como é que surgiu? É claro que eu conheço a história já, né? Mas você vai trazer aqui para a nossa moçada. Como é que surgiu Boqueirão? Então, Boqueirão, uma cidade que fica o quê? 2 horas de Um pouco mais de 2 horas. 174 quilômetros. 174 quilômetros. 2 horas e 20. Uma cidade de quantos mil habitantes? 20 mil habitantes. 20 mil habitantes, ou seja, menor do que Pombos. Né? E olhando do ponto de vista humano, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, pode vir alguma coisa de Boqueirão. E aí você encarou. E eu me lembro que foi um desafio de alguém aí que é parte da tua árvore genealógica. Conta essa história pra gente aí. Eu pastoreava o Jacaré e Baiê. Foi a segunda igreja que eu plantei. E são 2 pontos extremos dentro da grande João Pessoa. Então eu saía do culto de Jacaré, ia para Baiê e vivia isso. E na sexta-feira a gente tinha um culto dentro do presídio. Não, nunca fui preso não, gente, calma.
Mas a gente oferecia uma celebração para a penitenciária média, onde eles só dormiam lá. E aí eu, usando o Instagram, num culto lá dentro do presídio, eu disse, olha, eu não sei quais são as grades que prendem vocês aí fora. Mas aqui dentro, não estou segurando não, gente, porque a adoração aqui está subindo. Então, olha esse povo aqui e tal. Aí um primo meu, fazia 7 anos que eu não tinha ido em Boqueirão. Um primo meu comentou e disse, se tu faz um culto no presídio, por que tu não faz um culto aqui em Boqueirão? Aí eu peguei na palavra. Eu disse, então vamos fazer. Ele chamou. Ele chamou, eu disse, então vamos fazer. E aí o que é que acontece? Eu tinha um casal de primos, olha como Deus faz, mano. Que eles foram comprar um carro em Recife. Compraram o carro e desceram para João Pessoa para revisar o carro na minha oficina. E quando eles foram revisar o carro, eu disse, já que vocês estão aqui, vamos na igreja? E eles foram na igreja, amaram a igreja, e de 15 em 15 dias a gente dava o combustível para eles virem para João Pessoa para ir para a igreja com a gente. Esse meu primo, ele se confirmou na igreja de Bahia. Então, como ele morava em Boqueirão e teve esse convite de um outro primo para a gente fazer um culto em Boqueirão, foi o que eu disse, Patrício, que é o meu primo, arruma uma escola aí para a gente fazer um culto. Aí Patrício, que já conhecia a igreja, disse, comigo? Na hora. E aí arrumou tal. E eu, uma vez por mês, inventei um negócio chamado Culto das Primícias. Inventei. Culto das Primícias, que era o primeiro sábado de cada mês para nós entregarmos as nossas primeiras coisas. A família. Aí isso era um chama. Aí, meu irmão, 60 pessoas, 70 pessoas, batismo de menino, aquele negócio todo. Meu irmão, dentro de uma escola estadual. Eu fiz 4 vezes. Quando foi na 3ª vez, Deus falou no meu coração, é hora da igreja. Aí o que foi que eu fiz? Fui atrás de ponto. Meu irmão, deixei tudo encaixadinho. Quando foi numa terça-feira, eu me lembro, cedo, eu disse, e aí, bispão? Bispo Márcio Meira, né? Tá fazendo o quê? Disse, vamos ali comigo? Vamos ali pertinho? Vamos ali comigo? Aí ele disse, vamos aonde é? Eu disse, vamos, tem tempo, vamos ali. Aí eu tampei para Boqueirão com ele. Eu disse, ó, Deus está me chamando aqui, eu queria tua bênção pra gente abrir a igreja. Ele, tá bom, vamos procurar um lugar. Ele procurou um lugar, já tinha os lugares, esse aqui, bispo, é o lugar e tal. E ele, sabe, querendo me levar em outro lugar, e eu, não, bispo, esse aqui e tal. Alugamos um lugar de R$500. Um lugarzinho pequenininho. E meu irmão, ele abençoou, autorizou a gente a abrir a igreja. E o que é que eu fazia? Eu saía na quinta-feira de uma pessoa de moto, que eu amo moto, né? Aí eu ia para Boqueirão, fazia um culto na quinta. Com uma multidão de 10 pessoas. Aí Priscila, minha esposa, pegava os meninos na escola na sexta-feira, de meio-dia, e vinha para Boqueirão também. A gente passava o final de semana em Boqueirão. Quando era no domingo, a gente fazia a celebração e voltava para João Pessoa. Segunda de manhã já estava oficina funcionando, menino na escola e tudo certo. E aí o que é que acontece? Rapaz, começou a crescer. Quando eu voltava, isso eu me lembro, quando eu voltava, que dava 23 pessoas na igreja. Sucesso total. Meu irmão, dizia, tá crescendo. Dava 18, 15, 23, eu digo, tá crescendo, meu irmão. Ah, tá funcionando. Pelas minhas contas aqui, daqui a um amigo. ano... Aí eu botava em percentual, né? Porque aí isso. dava né? Tantos por cento de 150. crescimento aqui. Aí o que acontece? Com 6 meses, um pastor da Igreja Batista bateu na minha casa e disse, vamos ali comigo. E me mostrou o maior prédio da cidade, que era uma casa de show. Gigante. E ele disse, sua igreja deveria ser aqui. Como é, amigo? Com 20 pessoas, pagando R$500 de aluguel. E eu já chamei a dona do prédio para você negociar com ela. Aí eu perguntei, né? Caí na besteira de perguntar, mas quanto é o aluguel? Detalhe, ele construiu uma casa, essa casa de show, o dono, se converteu, fez um show. E se converteu. E disse, eu não vou mais fazer show. Adoeceu, morreu. E a mulher disse, fecha, e nunca mais fez nada naquele lugar. Eu disse, dá muito certo ser uma igreja aqui. A mulher é crente. Só que aí o que acontece? A mulher queria R$2.500 de aluguel. 5 vezes mais do que a gente pagava. Não tinha sentido. Mas a gente precisa de um anjo ou um doido perto, né? Quando você tem um anjo doido, é pronto. Aí eu resolvi fazer uma videochamada pro bispo. Como quem não quer nada? Como quem não quer nada, bispo, ó, tem esse lugar aqui e tal. Mas claro que eu não ia
Claro que eu não ia. Ó, tem esse lugar aqui e tal. E minha esposa entusiasmando também. Aí o bispo disse, olha, ora aí. Deus vai te dar uma proposta no coração. E faz a proposta para ela. Se você tem energia de colocar mais empenho aí, Deus vai falar com você. Rapaz, eu orei. E Deus me deu a proposta. Deus disse, olha, você vai dar a seguinte proposta para ela. 6 meses é de graça. Mais 6 meses você vai pagar R$1.000 de aluguel. E depois que completar esse primeiro ano, o aluguel vai ser 2.000, mas ela vai dar o dízimo dela e você vai pagar somente 1.800. Eu disse, essa mulher vai dar em mim. Mas eu vou lá. Era um risco. Era um risco. Mas eu fui lá. Ela tem uma loja de móveis. E quando eu cheguei lá, a funcionária dela, minha amiga, ó, então já abriu as portas. Olha, se essa aqui, viu, não pagar o aluguel, quem paga sou eu. É meu amigo. Já me deu a... Já foi minha avalista. Uhum. E eu bem assim, encabulado de dizer, eu disse, olha, eu vou lhe dar uma proposta agora, mas não é minha. Quem pediu para dar essa proposta para você foi o Senhor. Aí a senhora aceita se a senhora quiser. Mas, por favor, não fique com raiva de mim, não. Se a senhora não quiser, a senhora vai resolver com ele. Eu disse assim, não fique com raiva de mim, não. Mas aí eu dei a proposta. 6 meses de graça, 6 meses pagando R$1.000. Rapaz, ela puxou da gaveta a chave. E entregou a chave na minha mão. É Deus. Rapaz, quando eu peguei naquela chave, eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu fiz, velho? O que é que eu fiz? O percentual de aumento ia ter que aumentar consideravelmente. E um negócio daquele tamanho, meu irmão. Pra você ter ideia, eu montei a igreja no palco quando a banda tocava. Porque não fazia sentido eu montar a igreja embaixo. De tão grande que era. Eu disse, não, vou fazer a igreja no palco. Porque aqui dá. E aí o que eu disse, rapaz, eu preciso movimentar de alguma forma esse lugar. E aí o que é que acontece? Eu disse, jiu-jitsu. Eu já treinava jiu-jitsu. Era faixa branca. Hoje eu sou faixa marrom. E aí eu disse, eu vou atrás do faixa preta dessa cidade. E eu achei. Não tinha faixa preta, só tinha faixa marrom. E eu disse, meu irmão, eu tenho o melhor lugar para você colocar uma academia de jiu-jitsu nessa cidade, para te dar. Eu não quero que você pague nada, eu só quero que você bote o jiu-jitsu lá. Isso era 11 horas da noite de um sábado. Eu tinha acabado de sair de uma célula, bati na casa dele 11 horas da noite. Olha o que esse cara me disse. Ele disse assim, olha, pastor, a sua vinda aqui é de Deus. Porque essa casa aqui, eu me mudei essa semana e eu acabei de construir. E minha academia era no fundo da minha casa alugada que eu entreguei. E a gente não tinha mais onde treinar. Mano. Jesus é massa. E aí? É muito doido. Resultado, ele colocou o tatame lá nesse lugar. Primeiro do que eu abri a igreja. Aí a gente pegou, mudou. Ele, no primeiro culto de inauguração, foi para o culto e a esposa dele se apaixonou pela igreja. Eu duvido você adivinhar quem é o pastor dessa igreja hoje. O professor de Exatamente. O professor de jiu-jitsu é o pastor dessa igreja hoje, o reverendo Neto. Já preta. Já preta. Tem nem graça mais. Mas ele pastoreia essa igreja. É uma igreja linda. Prédio próprio. Tem hoje 0,5 hectare de área construída. Projeto social com jiu-jitsu. 100 crianças são atendidas semanalmente lá com projeto social. Cara, mas a gente tá falando de uma igreja de uma cidade de quantos habitantes? 20 mil habitantes. Campo de futebol. Para projeto social também. A igreja é relevante na cidade. Relevante na cidade. É muito lindo. É muito linda essa história. Proporcionalmente, era chegar em Vitória, o shopping center. É ali, a localização da igreja dele. Você chega em Boqueirão, tá aqui do lado a igreja. É a primeira, antes do portal. Entendi. É verdade. Tem uma história bonita também aí, também, que toda vez que eu passava, eu dizia, a igreja tem que ser aqui. Rapaz, a igreja aqui. Seria muito bom a igreja aqui. Aí a gente inventou de fazer uma célula no portal da cidade. Nessa célula deu 54 pessoas. Aí minha esposa disse assim, tu não vive dizendo que a igreja devia ser ali? Porque a gente não vai lá orar e pedir a Deus. Eu disse, ousada. Eu disse, amor, a gente vai invadir a terra dos outros, é? Aí ela olhou pra mim e fez, tá com medo, é? Eita. Eu digo, tá com medo não. Aí não. Não abro não. Aí não. Não provoque. Aí eu disse, gente, acendam as luzes dos seus celulares aí.
Vamos ali. Aí pulamos os arames e oramos lá. E eu disse, Senhor, se for da tua vontade, abre o caminho para que eu possa comprar esse terreno. Na hora que a gente estava descendo com as luzes do celular toda ligada, passou um carro da prefeitura e o dono do terreno é vereador na cidade. Aí no outro dia o vereador me liga e disse, pastor, me compra o terreno, que eu já tinha perguntado o preço, sabe? Me compra o terreno, eu disse, já foram me entregar, né? Já foram me entregar que eu estava lá ontem. Eles, não tô sabendo não. Disse, pô, meu irmão, eu tava lá ontem orando pra tu me dar o terreno. Tu tá me ligando pra isso, é? Eles, pra lhe dar, não. Mas eles, venha pra cá agora que eu vou lhe vender o terreno. E aí nós compramos o terreno, construímos, e essa história ecoa lá na cidade, isso. Muito impactou até o vereador lá. Muito sabe especial. uma coisa, Bispo, que eu, assim, quando o Bispo Miguel traz uma coisa que é muito característico dele, aparentemente, que é ele não espera a oportunidade, né? Ele sempre, em todas as histórias que ele trouxe, ele sempre produziu a oportunidade, né? Uhum. A igreja, o prédio, né? Vou na mulher, né? E vou oferecer isso porque Jesus me pediu, me disse que é essa proposta, pum. Mas eu preciso do Gil para movimentar, pum. A oportunidade de trazer o Gil. Sempre ele desenvolve a oportunidade, né? Ele não espera que ela aconteça. Isso é massa. É verdade. Isso é massa. Meu amigo Bispo Neto, planos para o futuro para a gente ir aqui caminhando para o nosso finalmente. Planos para o futuro, Jesus. você está em Patos, a igreja já deu uma guinada extraordinária, a gente vê aí a tua desenvoltura. Olhando para o futuro, pessoalmente, eu sempre olho para 5, 10 anos. Então, eu sei o que eu quero fazer daqui a 5 anos. Eu estou falando da igreja, né? Naturalmente. E, naturalmente, tudo isso envolve nossa família, envolve finança, envolve tudo. Mas olhar para 5 e 10 anos faz com que a gente tenha claramente o que é que a gente vai fazer acontecer no que depender de nós. Neto, daqui 5 anos, daqui 10 anos, onde é que ele está? Rapaz, essa é uma pergunta difícil de responder. É o seguinte, eu gostaria hoje de dar uma estabilizada em Patos. Eu gostaria de ficar lá. E construir, criar raízes lá. Eu estou muito convicto em Deus de que o ministério que a gente está desenvolvendo lá será ainda muito mais relevante do que é. Nós vamos construir agora, já o ano que vem, um novo templo inspirado por vocês. E, assim, eu gostaria de realmente dar uma estabilizada lá. Mas, Bispo, eu entendo que os caminhos que Deus tem para mim não vêm de mim. Todas as vezes que eu vivi as grandes experiências, foi uma visão atribuída aos meus líderes. Uhum. Então, os planos era eu voltar para João Pessoa. Eu estava em Campina Grande, nós plantamos Campina Grande depois de Buqueirão, e em junho do ano passado, os planos do Bispo Márcio, era, Neto, eu preciso de mais apoio na catedral e eu vou trazer vocês de volta para João Pessoa. Mas eu fiquei muito feliz com isso. Uhum. Eu digo, meu Deus, olha que bênção. Meu Deus do céu, onde minha mãe mora, eu vou poder ir para dentro da oficina. Tá certo, minha sogra também mora lá, isso não é tão positivo, mas tudo bem. Meus amigos de volta, o jiu-jitsu, tudo, eu disse, caramba, bom demais, que bênção. Isso foi em junho. Em agosto eu estava em Patos. O outro lado, mano, 300 quilômetros de diferença. Então, assim, nunca foi, se eu olhar pelo histórico, a minha vida nunca foi de atendimento de planos. Sempre foi uma coisa, uma necessidade, uma casualidade. Então, assim, quem tem que dizer para onde eu vou é o senhor. O senhor é meu bispo. Quem vai dizer é o primaz. Quem vai dizer é o meu bispo diocesano. Eu estou à disposição, né? É só dizer onde é que está precisando, onde é que está. Mas o que eu gostaria, eu vou dizer o que eu gostaria. O que eu gostaria era estabilizar lá, em Patos, e plantar uma igreja em Sousa. Isso é o que hoje move meu coração. Hoje, na verdade, na minha cabeça está assim, ó. Eu quero tirar o jiu-jitsu de dentro da igreja
e quero colocar no bairro mais popular de Patos. Patos é uma cidade de 110 mil habitantes. Então, o jiu-jitsu ele precisa ir para um bairro popular para poder pegar nas mazelas, né? Então, o que eu gostaria era de fazer isso. Abrir um projeto social dentro de um bairro popular. Construir a base da igreja, nesse terreno que nós estamos pagando agora, e abrir uma frente de trabalho em Souza. Quantos quilômetros? Dá 120 quilômetros. 130 quilômetros de Patos. As cidades maiores da região do Sertão é Patos, Souza e Cajazeiras. Certo. Né? Então, essa seria uma extensão, né? Então, esses seriam os meus planos. Meus sonhos estariam aí. Agora, o que vai acontecer, e se eu disser assim, mas se você está preso a isso, e você pode dizer não, eu posso dizer não, mas eu não direi. Para onde o meu bispo disser, eu monto a mala amanhã. Amanhã. Amo Patos, estou amando a igreja, estou amando tudo aquilo. Deus está fazendo uma linda obra, mas aquilo não é meu. Se eu ficar... Perfeito, maravilha. Isso me resgata Isaías, né? Quando ele fala assim, então eu ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irei por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. É muito isso aí, bispo. Ó, tem um negócio desse aí que eu gosto, que é o eis-me aqui também, de Moisés, né? Que é quando Deus chama Moisés naquela sarça ardente, ele diz, eis-me aqui. Mas quando Deus envia Moisés, ele começa a inventar desculpa. Não porque eu sou gago, manda outro. Quando Ananias é chamado pelo anjo para ir encontrar com Paulo, ele diz, homem, Paulo está matando aí a torta e a direita. O senhor está me mandando encontrar com ele. Faça isso comigo não. O que é que eu quero dizer? É que quando nós somos chamados, nós respondemos prontamente. Mas quando nós somos enviados, nós criamos desculpas. Boa. Boa finalização. Boa. Bom, você que está nos acompanhando, planos de futuro, eles são muito importantes, mas na dependência do Senhor. Que bom, Bispo Neto, te ouvir, conversar com você aqui. Ligão, contigo aí. Bispo, obrigado pela presença. Sempre massa poder trocar ideia. Bispo Márcio, obrigado pelo momento de host. Gostei, hein? Repetir isso aqui várias vezes. Galera, esse é o nosso objetivo, né? A Juventude Viva tem como objetivo impulsionar você a viver o extraordinário de Deus. Então, se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo a parte que mais te impactou, né? Troca ideia. Fala com o Bispo Miguel, ele vai trocar ideia com você se for o caso. Já estou dizendo que vai trocar ideia. Por favor, não me decepcione. Vamos embora. Qual é o Então, arroba? O arroba... Bispo Miguel Neto. É mais fácil do que isso, não tem como. Então, tamo junto, até o próximo VivaCast. Deus abençoe.